3 atitudes que vão destruir por completo o teu relacionamento. Começando por, quando você tá enfrentando alguma situação e a pessoa te pergunta o que aconteceu, você fala assim, não aconteceu nada não, deixa quieto. Essa é a sua falta de habilidade de comunicação e não a falta de curiosidade da outra pessoa que vai botar o seu relacionamento por água abaixo. Se você tem dificuldade de comunicação, fala só sobre como você tá se sentindo. Então assim, eu tô me sentindo chateada, eu tô me sentindo deixada de lado, eu tô me sentindo excluída e não sobre a outra pessoa. Apontar dedos pode parecer mais fácil, mas só vai causar mais discussão e vocês não vão resolver absolutamente nada. Segunda coisa, quando você tem paciência com absolutamente todo mundo, com o Zé da esquina, com o desconhecido, menos com a pessoa que você tá dividindo a vida. Numa entrevista de emprego, ou conversando com nossos colegas de trabalho, conversando com uma pessoa que você admira muito, a gente usa muito a nossa delicadeza e fica se policiando. Mas por que o outro é saco de pancada? A pessoa que dorme com você e acorda contigo? Vamos tá parando pra pensar. Seria a última coisa, você só vai conseguir mudar alguma atitude da outra pessoa com um elogio e não na comparação. Então se você gosta de sair, se você gosta de ganhar flores, se você gosta de planejar coisas pro futuro, você pode elogiar quando esses momentos acontecerem. Então, por exemplo, amor, eu amo quando você me dá flores, eu me sinto tão amada. Ou então, se esse momento já aconteceu no passado e não tá acontecendo atualmente, você pode falar assim, amor, lembra quando a gente foi no shopping, tivemos aquele date romântico, a gente foi no cinema, jantamos juntos? Eu amei aquele dia, ele fica na minha mente. Vamos tentar repetir de novo? Porque se você falar, amor, o Renatinho, namorado da Carolzinha, leva ela pra ir no cinema e eu acho que ela deve ser mais feliz que eu, quem que vai querer? Quem que vai querer, sob essas condições, levar você no cinema? Praticamente ele vai falar assim, então sai com o Renatinho você, entendeu? É, mulher, tá no relacionamento? Então senta aqui, trabalhe e tenha o seu dinheiro, porque amanhã ou depois você vai virar alvo de chantagem financeira. Você quer ficar com alguém só porque você não tem dinheiro pra ir embora? Mesmo que o teu namorado, teu marido, sei lá, o que for, nade numa piscina de euro, eu não tô nem aí. Você vai ter que cuidar do seu próprio teto, porque a gente nunca sabe o amanhã ou depois. Meu pai me ensinou isso e eu tô passando pra você. Não aceite ser colocado numa situação de competição com um ex, com melhor amiga, com sogra, com a colega de trabalho. A sua presença é prioridade. Se você tá sendo colocada num jogo de beisebol, onde você tem que competir pela atenção e prioridade na vida da pessoa que você escolheu passar a vida, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Levantou o tom de voz, começou a te xingar, começou a bater nas coisas, tô nem aí se você ama, tô nem aí se tá apaixonado, tô nem aí se vocês estão dividindo o mesmo teto. Vá-se embora! Saiba diferenciar cuidado de controle. A pessoa começa a falar pra você o que quer que você vista, que você saia do seu emprego, pare de ver a sua família, pare de ver seus amigos. Falou, meu chapinha! Eu não sou marionete e nem você é, você entendeu? Escute bem, entre você sofrer pelo término de um relacionamento e você sofrer pro resto da sua vida na mão de um salafrário que depois vai ficar te manipulando, te controlando, fazendo o que quer da tua vida, você sofra 2 anos pelo fim dessa desgraça. Por esse livramento. Escutou o que eu tô te dizendo? 2 momentos que eu acho que é muito difícil pro solteiro, começando por quando o indivíduo do outro lado é muito bom em mandar mensagem e você acaba se apaixonando pelo que a pessoa está escrevendo. Isso porque quem tem a liberdade de interpretação é você. Se a gente for parar pra pensar, tem aquele ardido no estômago quando a pessoa manda uma mensagem à noite, quando você acorda e tem uma mensagem de bom dia. Virgem Maria! Então aquela foto que é escondida, aquela que você só pode ver uma vez. Porque você não sabe o que esperar. Você vai até num lugar com uma parede atrás de você pra que ninguém veja o que... Não tem nada. Mas pelo menos é um segredo entre vocês, entendeu? Acho que é um pouco complicado porque você acaba se apaixonando por uma interpretação de texto que você criou. A pessoa deve ter sido muito boa em redação e você deve ter sido muito bom em criar fanfic na sua cabeça. Segundo momento, quando você é obrigada a encontrar a pessoa pessoalmente. Acabou. Aí você percebe que a realidade não tem nada a ver com a expectativa que você mesmo criou. A pessoa é muito boa pra mandar mensagem, mas será que ela só é muito boa pra mandar mensagem pra você? Aí que vem esse pensamento no fundo aqui da tua cabeça, que você para pra pensar, ué, é aquela pessoa que eu imaginei aqui na minha frente, por que você não escova os dentes? Por que a tua língua é branca? Por que você atendeu a sua mãe xingando ela? Sabe, é um tipo de coisa que você começa a quebrar ali um pouquinho a expectativa. Então eu acho que tá difícil pro solteiro. Aí todo mundo fala, nossa, queria muito voltar pros tempos de antigamente, porque todo mundo era mais romântico. Era romântico como caramba! Hoje a gente tem a possibilidade de ter um spoiler do que a gente vai ter entregue na nossa mesa. Antes a galera não tinha. Orelhão e olhe lá. Então você vê a dificuldade de cada tempo? Você prefere com spoiler ou sem spoiler? Você prefere se preparar para o impossível? Você prefere ficar nas escuras? Você entende que eu não estou... Pô, solteiro não tem um dia de paz mesmo, viu, gente? Por isso que eu prefiro namorar. O pior tipo de relacionamento é aquele que você é fiel ao namoro que nunca nem existiu. Spoiler, você não fica com mais ninguém, mas ele, você não pode perguntar porque vocês não têm nenhum comprometimento. Vocês fazem tudo que um casal comum faz. Vocês conversam o dia inteiro, trocam mensagens, fazem planos pro final de semana, porém nunca envolvendo nenhum dos amigos. É sempre só vocês dois. Quando vocês estão sozinhos, ele até fala pra você o quanto ele é apaixonado por você e o quanto ele te ama. Mas se vocês estiverem em público e ele estiver em mão dada com você e vem uma pessoa que ele conhece, ele vai soltar e falar que você é só uma amiga. E
planos pro futuro só até o final de semana, porque se for plano a longo prazo, futuro, viagem juntos, não vai dar. Isso porque vocês não têm certeza de absolutamente nada. Nada é certo entre vocês. Só o aqui e agora, o presente. Se você encontrar ele amanhã, já é uma ajuda. Você vai começar a te deixar tão confusa, tão trelelé da sua cabeça, que você vai começar a achar que você precisa convencer essa pessoa de que você vale a pena. Eu mereço ser a sua namorada, cara. Me assume aí. Relacionamento não é lugar de dúvida, não tem tempo disso. A pessoa que te ama de verdade, ela vai usar praticamente um letreiro neon em cima da cabeça dela. Eu estou completamente apaixonada. Ou então, quando um menino ganha uma medalha de ouro no futsal, é assim que ele vai falar, é minha. É minha! Caso contrário, você tá só sendo usada. A outra pessoa tá tendo todos os benefícios de namoro, mas sem as responsabilidades e comprometimentos de um. Vai, sacode essa poeira que a gente não nasceu pra ser segredo de ninguém, não. Eu, hein, nasci pra brilhar. Qual a maior diferença que eu senti entre namorar e ficar noiva? Fazem 20 dias que eu fiquei noiva, então sim, é tudo muito novo, tudo muito fresco, porém eu já tô sentindo uma diferença entre os tempos que a gente namorava, porque a gente namorou por 3 anos e 7 meses, e esse momento, essa fase que a gente tá vivendo no nosso relacionamento agora, que é realmente noivar a caminho de um casamento. Lembrando que eu nunca fui a mulher que sempre teve o sonho de casar, de ser mãe, de entrar na igreja. Eu sei que muitas têm esse sonho, e homens também. Porém, eu sempre tive o sonho de ser financeiramente independente. E todo o resto era lucro. Então, eu estou no lucro agora. Senti duas coisas. Logo que eu fui pedida em casamento, eu senti que eu me apaixonei ainda mais por ele. Porque você sente que a pessoa tá ainda mais comprometida com você. E é uma responsabilidade maior do que somente namorar. É óbvio que cada caso é um caso. Mas esse é o meu. Eu só tenho a minha história pra contar, até porque eu só tenho um indivíduo dentro de mim. Então, se você não tá gostando da minha história, pá! Em relação ao meu noivo, eu sinto que ele tá muito mais empenhado em fazer o nosso lar acontecer, até porque eu acho que a gente se muda ainda esse ano, se o Deus quiser. Então tá sendo muito gostoso poder ver esse amadurecimento dele, pessoal, e também em relação ao nosso relacionamento. E o outro ponto que eu senti muita diferença foi em relação a mim mesma. É como se eu sentisse orgulho de mim mesma e da escolha que eu fiz. Eu confiei em mim o suficiente pra falar sim, pra passar o resto da minha vida, o meu futuro, o meu lar, pra construir uma família com essa pessoa. E a pessoa que a gente escolhe pra passar o resto da nossa vida é sim uma responsabilidade nossa. A pessoa pode mudar, você pode mudar, mas dentro do cenário atual e da vida que eu tenho e das escolhas que eu tenho hoje, essa foi a melhor escolha que eu fiz pra mim. É um sentimento muito mais maduro em relação ao amor mesmo. As responsabilidades são sim muito maiores agora na vida adulta, ainda mais considerando um casamento. Só que dessa vez, eu não tô sozinha, eu não preciso pensar em tudo sozinha. É isso que eu meio que estou sentindo até agora. Pode ser que amanhã ou depois mude as coisas. Então a gente vai se atualizando. Por que que mesmo depois de alguém partir seu coração, você ainda quer conversar com ela? Relaxa que isso acontece com a maioria das pessoas que estão passando por um término. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele tá passando por um luto tão grande que ele tá tentando buscar refúgio em qualquer lugar. E a maioria do nosso porto seguro são algumas pessoas, comidas, e teu ex está envolvido nessa também. Eu sei que você tem consciência de toda a destruição emocional que essa pessoa foi capaz de fazer com você. Só que não é de um dia pro outro que você consegue reprogramar o seu cérebro e fazer com que ele pare de pensar em alguém. Ainda mais quando essa pessoa era quem você procurava quando precisava de um porto seguro, quando tava com medo ou precisava desabafar. Como a gente sabe muito bem, cada pessoa tem a sua função na nossa vida. Então, essa pessoa, ela tinha um papel que era insubstituível. E nesse momento você precisa transferir este papel e essa responsabilidade, esse porto seguro pra si mesmo. Isso porque o seu foco antes era o seu relacionamento com essa pessoa. Por isso que se você estiver passando por essa situação, no momento em que você pensar em pegar o seu celular e mandar alguma mensagem pra essa pessoa, vai tomar uma água, vai tomar um banho, porque você precisa desviar, redirecionar este foco. Porque essa onda de ansiedade, de desespero, de querer conversar com essa pessoa é igualzinho uma onda do mar. Ela vem, pega o pico dela e ela também passa. 3 frases pra deixar uma mulher muito feliz. Ou pelo menos um pouco pior do que se encontra. Tô vendo que você tá meio chateada. Vamos sentar pra conversar sobre isso? Ou então, na hora que você estiver falando isso, você deita ela no seu colo, faz carinho no cabelo dela e deixa ela desabafando. Juro! Segunda, não precisa pedir. Pode deixar que eu cuido disso. Tem uma linguagem do amor que eu acho que ela ainda tá necessitando um nome, né? Uma criação aí de um branding, de uma patente. Deixa que eu cuido disso. Quando você entrega isso pra uma mulher, meu filho, eu juro para você, essa mulher estará de... por você. Terceira, eu lembrei que você gosta, então eu comprei pra você. Ah, mas nossa, Gabriela, como você é interesseira, você só pensa em dinheiro. Quem tá falando aqui de que o negócio é caro? Às vezes é um chocolatinho, às vezes é uma bijuteria, às vezes é uma folha de papel porque ela gosta de papelaria. Tô falando de coisas tranquilas. Quarta e é um bônus, não é besteira, meu amor. Se é importante pra você, é importante pra mim também. Eu faço isso com muita frequência. Quando eu tô conversando com o meu noivo, eu falo assim, ah, amor, deixa pra lá, isso é besteira. E ele fala, não é besteira, eu quero escutar tudo isso que você tem pra me falar. E eu fico, ai, para, menino! Ai!
Ninguém vai te amar mais do que o cara que tá tentando substituir a ex dele. Spoiler, eles voltam. Mas antes deles voltarem, ele vai fazer questão de fazer você se apaixonar por ele também. Até a ex dele aceitar voltar com ele, ele vai se dedicar a você 100%. Então ele vai começar a fazer surpresas pra você, mandar mensagem de noite, noite, dia. E você não sabe muito bem o que tá acontecendo por trás das cortinas. Então você começa a aceitar e começa a se apaixonar por esse cara que tá se dedicando muito pra você. Vocês podem até falar sobre o que aconteceu no passado de vocês e ele fala, não, eu terminei faz, sei lá, 2 semanas, mas eu tô completamente apaixonado por você. E como a gente acredita naquilo que a gente vê e não aquilo que a gente escuta, você começa a acreditar nas atitudes que ele tem. Porque ele começa a te trazer flores, te levar pra jantar, tudo. Como ele fez absolutamente tudo pra te agradar, você tá completamente apaixonada. Cega e não consegue ver nenhum tipo de red flag nesse homem. Até que ele começa a sumir um pouco. Ele não manda mais mensagem pra você, tanto quanto ele mandava, as surpresas acabaram, ele tá bem distante e frio. Aí você começa a pensar, ué, o que foi que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tô muito emocionada? Só que ele tava investindo primeiro. Bom, ele percebeu que não importasse o quanto esforço ele colocasse em você, você nunca seria a ex dele. Então ele decide voltar pra ela. E quando ele volta com ela vai perguntar pra ele, você acabou se envolvendo com alguém? Ele vai falar, não, eu só tava saindo com uma pessoa aí, mas o tempo todo que eu tava com ela, eu tava pensando em você. Não significou nada pra mim, meu amor, o que me importa é que a gente tá de volta de novo. E você ficou como chupando seu dedo, sem homem e sem autoestima. Isso porque agora você fica achando que a ex dele, que na verdade agora é atual, é bem melhor do que você. Mas na verdade você só foi usada. Por isso que você tem que prestar muita atenção em que buraco é esse que você tá se enfiando. Ah, do nada muito amor, do nada pedindo em casamento. E o que é isso? Vamos prestando um pouquinho de atenção no que tá acontecendo com as pessoas?